Valmir, ser proprietário de um Family Home Daycare há quanto tempo? Na realidade, o trabalho aqui no meu Home Family Daycare, quem começou foi minha esposa. Ela começou em 2002, quando a gente assim que mudou para cá, tinha um filho pequeno, de 1 ano, então a gente teve problemas com babysitters. Então ela resolveu abrir o daycare. Então ela trabalhava dentro do daycare e depois de um certo tempo, uma companhia de programa de comida chamou ela para trabalhar com eles. Então ela saiu do daycare e eu deixei o meu trabalho no asilo, que eu era supervisor de housekeeping, de lavanderia também, e vim trabalhar dentro do daycare e fiquei como provedor do daycare desde 2003. Então de 2003 para cá, o meu trabalho é trabalhar com crianças em Family Daycare. E hoje eu sou provedor. Eu sou o Family Child Care número 1 aqui de Usta também, de Iomem. Uma família que chega do Brasil agora, ou quem está aqui para aplicar para o filho ficar num Home Family Daycare, como é que é o procedimento? O que tem que fazer? O processo, você tem que procurar uma agência. A agência, você vai fazer uma aplicação de acordo com a sua renda familiar. Não tem, a questão não é de status migratório, isso não influencia. O que influencia é a sua renda. Então eles vão pegar a sua renda, analisar. Se você depende da sua renda, você vai pagar uma certa parte, eles pagam o resto, ou então eles pagam tudo para a criança, porque o cuidado deles é com a criança, não vai ser com a família. Isso não te atrapalha em processo imigratório de forma nenhuma também. E se for particular, quanto mais ou menos uma família gastaria para aplicar para o filho ficar? O particular, ele depende da área onde você vive. Na área de pessoas de alta classe, então eles vão pagar um pouco mais. Como eu moro aqui em Worcester, em Massachusetts, aqui não é uma área de gente muito rica, porém como tem muita gente, mas a faixa de Family Child Care aqui na nossa área vai de 150 até 250 dólares, é nessa média. A criança que vem para cá, ela tem direito à comida quando vem, ou o pai tem que mandar comida? Não, no meu daycare eu faço parte de um programa de comida que participa do estado também, que eles me fiscalizam constantemente, e eu sou obrigado a servir comida saudável e eu não posso cobrar dos pais comida nenhuma. Então todas as crianças que entram aqui, eu forneço 5 refeições por dia e os pais não oneram nada para isso, para eles não pagam nada por isso também. A criança fica aqui de que horas a que horas? O meu daycare ele abre entre 7 da manhã até 5 horas da tarde. Alguns pais trazem às 7 e pegam às 5 horas. Alguns outros pais têm a preferência de gastar mais tempo com o filho, então deixa por volta das 8 horas, que é o horário que ele tem que entrar no trabalho, e 3 horas da tarde vem buscar os filhos também. Então, mas o meu daycare funciona entre 7 e 5 horas da tarde, de segunda a sexta. A criança quando ela vem para cá, ela tem algum aprendizado além de só ficar aqui, permanecer, passar o tempo aqui? Ou agrega alguma coisa mais? Não, o Family Child Care é uma pré-escola. Nós, como Family Child Care, nós fazemos uma classe para você ser certificado pelo Estado. Eles te dão uma classe de orientação e, além disso, você tem que também fazer um curso de primeiros socorros e depois disso você pode começar a trabalhar. Porém, você tem alguns regulamentos para seguir. Um deles é o currículo que você tem que estar. Você tem que fornecer currículo escolar para a criança, aí de acordo com a faixa etária da criança também. Além disso, você tem que fazer avaliações constantes das crianças para ver em que nível de aprendizado eles estão. Então, nós somos obrigados a seguir esses parâmetros do Estado para que a criança desenvolva todo o seu tenha um desenvolvimento completo na área educativa também. Você pode citar alguns exemplos de crianças que chegaram aqui de um jeito e saíram em pouco tempo, alcançaram um plus que normalmente não se alcança? Existem crianças que, por exemplo, a minha faixa etária, eu pego criança desde recém-nascido até 5 anos de idade, que é a idade pré-escolar. As crianças eu tenho crianças aqui que chegaram aqui que tinham 10 meses de idade e saíram com 5 anos para ir para a escola. Já saíram escrevendo o próprio nome, lendo algumas palavras, conhecendo todos os números, todas as letras do alfabeto, e também já com a habilidade de pegar uma caneta e poder escrever também. Então, essa é a grande diferença. E outra coisa muito primordial que nós temos na educação infantil é o relacionamento social que eles têm com os outros. Porque esse é um grande fator na educação infantil, é como se sociabilizar. Então, essa é a interação entre eles e os coleguinhas dele, porque
É primordial, porque a questão do aprendizado da língua, você mais cedo ou mais tarde você vai aprender. Então, sociabilizar é a chave principal que a gente ensina para as crianças aqui, e questão de disciplina também. Você também citou de um exemplo de uma questão da fralda da criança em pouco tempo. Sim, as crianças daqui também, eles saem daqui tão preparados, têm que sair daqui preparados para ir para a pré-escola, de forma que eles não podem usar mais fraldas. Então, as crianças chegam aqui e nós ensinamos eles também a sair da fralda, logicamente, de acordo com a habilidade da criança de aprender isso também, do aprendizado nessa área. A criança tem uma certa faixa etária que você tem que tirar ela da fralda. Nós não podemos nem antecipar, nem retardar esse período. Tem que ser na época certa, e nós fazemos isso com as crianças também. Elas já deixam de usar fralda aqui. Aconteceu de um dia uma criança chegar aqui, vindo de outro ambiente, e chegou aqui com 5 dias já não usava mais fralda. Então, foi um plus para a gente aqui. Agora, falar de negócio. Para uma pessoa abrir um daycare, o que ela precisa ter? A primeira coisa, ela tem que ser legal, ela não precisa ser legal, tem que estar morando numa casa própria, o que precisa? Para você abrir seu próprio daycare, você tem alguns passos a prosseguir. Você não precisa ter status migratório de residente, ou ter green card, ou o que quer que seja. Você pode ser ilegal, mas você tem que declarar seus impostos, basta ter o IT number. Outra coisa, você tem que fazer, como eu disse, fazer um curso no Departamento de Educação, fazer curso de primeiros socorros. A casa, você não precisa ter casa própria, você pode morar numa casa alugada, desde que o proprietário da casa te autoriza a abrir um daycare dentro da sua casa. Porque o pessoal do estado vem e fiscaliza a casa, vê se ela é apta para receber as crianças na sua casa, e tem alguns requerimentos, por exemplo, a metragem para cada criança no espaço para se educar a criança. Então, você segue passo a passo. O primeiro é os cursos de orientações, curso de primeiros socorros, depois vem o inspetor na sua casa, olha se o ambiente está saudável, e para você ter certificação para cuidar de criança, você tem que ter experiência, e essa experiência conta se você for pai ou se você for mãe, para abrir seu próprio daycare. Se você não tiver, você tem que trabalhar debaixo dos cuidados de outra pessoa que já tem licença, por no mínimo 1 ano. E tem diferenças de qualificação para daycare? Hoje o Estado ele criou algumas normas que está separando, por mais ou menos como se fosse a questão de hotel por estrelas, a questão de níveis de educação aqui dentro dos Estados Unidos. No estado de Massachusetts agora tem as qualificações de nível 1, número 2, nível 3 e nível 4. O nível 1 é quando você só tem a licença, o nível 2 quando você já tem um grau de educação melhor, nível 3 quando você tem curso de faculdade, e nível 4 quando você tem Master de Educação Infantil. No meu caso, eu já estou no nível 3, que é já um pouco melhor a questão da educação também do daycare, da qualificação do daycare. E o que significa que dá para ter uma renda de quanto, mais ou menos, por ano com um daycare, no mínimo e no máximo? Um daycare, quando você começa com a licença de 6 crianças, eu não tenho muita base disso, mas, por exemplo, se você trabalha com um programa de comida, trabalha com voucher, que são crianças que vêm do estado através de uma agência para você cuidar dela, logicamente todo pequeno negócio, todo negócio quando você abre, demora um certo tempo para você se equilibrar e se firmar com isso. Mas se você tiver com 6 crianças cuidando de 6 crianças com programa de comida, você tira, digamos aí, por volta de seus $1.000 semanais. $52.000 por ano. Aproximadamente isso. E depois de 3 anos, você pode aumentar sua capacitação de 6 e mais 2 crianças depois da escola. Então, antes de ir para a escola, você pode cuidar dessas 2 crianças. E depois de um certo tempo, você pode aplicar para 10 crianças, para tomar conta de 10 crianças. Porém, você tem que ter um assistente. Mas, de qualquer forma, na minha opinião, o melhor negócio hoje dentro dos Estados Unidos é ter seu próprio daycare. Você já passa a ser um empresário, né? E é muito compensador, e você tem muitas vantagens, não só pelo fato do pagamento dos pais para com você, do programa de comida que o governo te reembolsa parte da comida que você serve para as crianças,
Também pelo fato de você, tudo que você usar dentro do seu próprio daycare, ele é 100% dedutível do seu imposto de renda. E que é uma grande vantagem para a gente também aqui. Da energia? Sim, se você mora na casa de... Se for casa de aluguel, parte do seu aluguel ele é dedutível de imposto de renda. Se você mora na casa, que a casa é própria sua, se você paga financiamento, parte do financiamento ele é dedutível de imposto de renda. A eletricidade, logicamente, você mora durante as horas de que você tem um serviço de daycare dentro da sua casa, você deduz ele como no imposto de renda também. E tem a água, você tem o seguro da sua casa, e o daycare também você tem que ter um seguro de liability aqui, se alguma coisa acontecer com alguma criança, a criança também está coberta. Então são várias coisas que você tem como dedutível aqui, parcialmente, porque você tem um negócio dentro da sua casa também. Além da ajuda da comida, o governo dá outra ajuda? Existem várias ajudas. Por exemplo, você tem muitas classes de educação infantil que o governo te dá de graça. Você tem muitas classes de orientações. No meu caso, por exemplo, eu faço faculdade e não pago um centavo porque o governo paga para mim. Sem contar que, às vezes, 2 vezes por ano, 1 vez por ano, eles chamam de grant, que é um dinheiro de graça que te dá para você fazer melhoramentos no seu daycare. Então você tem que provar para eles que se você pegar esse dinheiro, você vai investir no seu daycare e você vai melhorar a qualidade que você vai ter para servir essas crianças. Então, com isso, são esses benefícios que você tem. Além de escola de graça, você tem free money, que a gente fala aí, que é dinheiro que você não pode... Você pega o dinheiro do governo, investe no seu daycare e você não precisa pagar de volta para ele. Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para você, né? Você chegou nos Estados Unidos, que conselho você daria para você mesmo? Eu teria deixado de trabalhar tanto como eu trabalhei, porque a princípio quando eu cheguei aqui eu trabalhava com limpeza, né? E depois fui ser supervisor de limpeza e de lavanderia no asilo. Trabalhava muito, era muito duro e a compensação financeira não era tão boa. Porém, hoje eu vejo que se todas as pessoas que entram nos Estados Unidos têm uma qualificação, ainda que seja pequena, e se for abrir seu próprio daycare, seu próprio negócio, é o melhor negócio do mundo, é o melhor negócio para mim. E eu, como Family Child Care, eu me vejo, financeiramente falando, que eu estou melhor que qualquer professor de escola, tanto pública como escola privada dentro dos Estados Unidos, é o melhor negócio para a gente. É isso aí. De bônus, eu queria que você falasse com relação à história da casa, assim, em poucas palavras, como é que foi a história de você comprar a casa do governo, que tem essa possibilidade só? Existem programas para quem é primeiro comprador de casa aqui nos Estados Unidos, que eles te ajudam com a entrada para casa. E existe programa, depende da cidade também, que tem casas que a cidade é dona dela e ela vai te financiar a casa com juros mais baixos e com entrada menor também, para que você habite durante um certo período sem poder vender essa casa. Então é um benefício que ela está te dando, porém você tem alguns compromissos com a cidade. Por exemplo, aqui na minha casa, quando eu comprei, eu era uma pessoa de baixa renda, então a cidade me ofereceu, eu apliquei para a cidade, entrei na loteria, ganhei uma casa com uma prestação muito baixa e tinha um programa também para como eu era o primeiro comprador, e eles me ajudaram com a entrada também na casa. Então isso para mim foi... E um detalhe muito interessante, que eu não era legal na época. Então isso foi muito, muito bom pra gente. Então o fato de você ser ilegal não impede de você procurar alternativas para ter a casa própria? Não, a questão de ter casa própria nos Estados Unidos, qualquer pessoa, você pode ter um imóvel dentro dos Estados Unidos, desde que você consiga pagar. Você pode, mesmo hoje em dia, morando no Brasil, você pode ter um imóvel nos Estados Unidos. Qualquer pessoa do mundo pode comprar imóvel nos Estados Unidos. Você não precisa ser residente, não precisa ser legal, não precisa de nada, desde que você consiga comprar. Se você tiver cash, você compra casa até de 20 milhões de dólares. Desde que você tenha como também, logicamente, comprovar a renda, de onde veio esse dinheiro.